me mostrou o que é o amor. E hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Teu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Teu amor me deu uma nova canção
me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver teu amor. Teu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja
Senhor é lindo. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, igreja, fique à vontade. Deus abençoe sua vida. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Sua família. Vamos estar mais um tempo juntos aqui. Eu quero te convidar nós já ir direto para a palavra, dedicar esse tempo à palavra. Filipenses, nós estamos em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Estamos falando sobre prosseguir. Estamos nessa série que começamos domingo passado e vamos encerrar no último domingo de outubro, a respeito de prosseguir. Prossiga. É um imperativo do Espírito Santo para nós. Um imperativo de uma realidade que está diante de nós. Não faz sentido nós não prosseguir, não seguirmos em frente, não olharmos para o alvo que está diante de nós, não abandonar o que nos atrasa, não deixar para trás o que nos atrasa e prosseguir para o alvo. E na semana passada nós falamos a respeito de prosseguir fazendo uma coisa, esquecendo-se das coisas que para trás ficaram. Essa virada de chave, esse fechamento de ciclo de uma vida que não faz mais sentido, de uma realidade de uma vida que já não há, que já não é, que já não existe, dentro naturalmente daqueles aspectos que de repente a pandemia mudou na nossa vida. É claro, eu não estou falando ao coração de vocês de uma forma exagerada, exacerbada. Tudo mudou, tudo vai ser diferente. Não, irmãos. Existem essências da nossa vida que vão permanecer. Existem fundamentos, essências da nossa vida que não só vão, devem permanecer. Devem permanecer. Mas principalmente situações circunstanciais. Principalmente naquelas áreas, naquelas dimensões da nossa vida, aonde nós percebemos que valeu muito a pena que Jesus tivesse nos feito beijar a lona aí, nesses últimos meses de pandemia. Naquelas áreas da nossa vida que nós temos a maturidade, o entendimento de olhar e perceber que de fato faz sentido que Jesus mexa nessa área da minha vida, faz sentido que Jesus mexa nessa dimensão das minhas emoções, dos meus sentimentos. É muito importante que Jesus mexa no meu casamento, me convença que eu tenho que mudar, me convença que eu preciso ser transformado aqui e ali. É disso que nós estamos falando, esse prosseguir, olhando para o alvo, fazendo uma coisa, deixando para trás aquilo que nos atrasa. E o que nos atrasa é o modo de vida. Um modo de vida que não faz sentido. Um modo de vida apegado ao que não nos muda, não nos transforma. Um modo de vida onde as nossas seguranças, as nossas zonas de segurança estão sob estruturas que não vêm de Deus, que não provêm do ensino bíblico, que não fazem sentido. E hoje nós vamos falar sobre prosseguir de maneira coerente. Na semana passada falamos de prosseguir fazendo uma coisa, que é deixando o que nos atrasa. E hoje nós vamos falar sobre prosseguir de modo coerente ou de maneira coerente. E para isso eu quero ler a palavra com você lá em Filipenses capítulo 3 e os versos 15 e 16. É a sequência dos versículos que lemos e falamos no último domingo. A sequência dos versos que lemos no domingo passado eu quero ler com você agora.
para nós ministrarmos aqui, sermos ministrados pelo Espírito Santo a respeito de prosseguir de modo coerente. Diz assim no verso 15 do capítulo 3 de Filipenses: todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Sentado como você está, feche teus olhos comigo. Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Nós estamos mais uma vez, Senhor Jesus, com os nossos corações dilatados, abertos para ouvir a Tua voz. Essa que é uma manhã oportuna para que o Teu Espírito Santo sopre no nosso coração coerência, equilíbrio. É disso e nisso, Senhor Jesus, que vamos falar e desejamos ser ministrado nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu disse, através da minha rede social, nessa semana, que provavelmente, em muitas circunstâncias da nossa vida, faz mais sentido praticar o que já sabemos do que buscar aprender algo novo. E aqui nesse texto, e é claro que eu escrevi essa frase enquanto que estava com esse texto no meu coração, pensando a respeito do que o Espírito Santo falaria aos nossos corações agora, a partir desse exato momento. Eu estava com essa frase de Paulo na cabeça, que nós devemos prosseguir de maneira coerente com o que nós já alcançamos. Devemos prosseguir de maneira coerente com aquilo que já sabemos. E entenda, alcançamos e sabemos como aquelas convicções básicas e rudimentares da nossa fé. Vamos responder uma pergunta muito simples. Quem está aqui desde os 9 anos que estamos juntos, pode pensar, por exemplo, o que o Espírito Santo tem ministrado no nosso coração nos últimos 9 anos. O que o Espírito Santo tem chamado a nossa atenção nesses últimos 9 anos? Quem era e quem éramos quando nós começamos em 2011? E quem era e quem somos hoje? Qual foi a história que atravessamos? Qual foi a história que escrevemos? Qual foi a jornada que estamos trilhando e que nos trouxe até 2020? O que o Espírito Santo tem chamado a nossa atenção? Qual o caminho que Deus tem colocado diante de nós para que trilhemos? Qual o caminho que o Senhor tem permitido que nós descubramos? Porque caminhar com Cristo e em Cristo e ser igreja é estar numa jornada de descoberta. É trilhar uma jornada de descoberta. E essa jornada de descoberta, louvado seja Deus por isso, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Ela é conduzida por Jesus. Porque Jesus, através do seu Espírito, conhece a sua vida. O Senhor te sonda e te conhece. É o Senhor que sabe quando a palavra ainda não te veio à boca e já sabe o que você vai declarar, já sabe o que está no seu coração, já sabe o que está à sua mente. A nossa jornada de fé é conduzida por Jesus através do seu Espírito. A nossa jornada de fé é construída através da palavra que se revela a nós. E é o Senhor que sabe a medida de revelação e a medida de iluminação que cada um de vocês está pronto para receber.
É o Senhor quem sabe. É o Espírito Santo quem conhece a tua mente e o teu coração. Então, quando Paulo diz assim, nós que somos maduros, devemos concordar com isso. E quando ele fala isso, nós temos que olhar para os versos anteriores. E nos versos anteriores, que inclusive falamos no último domingo, e no capítulo 2 e no capítulo 1, e na carta de Filipenses, Paulo fala da radicalidade da cruz de Cristo. Paulo fala do Evangelho, Paulo fala que ser cristão é estar crucificado. Que se dizer seguidor de Cristo, que estar nessa jornada de descoberta da fé, do amor e da graça, é estar crucificado com Cristo, é não viver mais eu, é viver em Cristo, é viver para Cristo, é viver através de Cristo. E essa consciência da radicalidade do Evangelho, que é tomar sobre nós, sobre eu, sobre você, a cruz de Cristo e caminhar, se revela na nossa vida prática. Se revela no modo como vivemos, se revela no modo como tratamos os outros, se revela no modo como nos relacionamos enquanto irmãos em Cristo. A radicalidade de estar crucificado, da vida de um crucificado, se revela em como ele se relaciona com a sociedade, em como ele enxerga o mundo, em como ele ama o mundo, assim como Deus amou e deu o seu Filho. Mas parece que na igreja de Filipenses tinham irmãos e irmãs, tinha gente lá dentro que não tinha alcançado esse nível de maturidade. Que olhava para o Evangelho, ou que entendia o Evangelho como estar agregado a um movimento, como apenas uma visão filosófica da vida, como um entendimento, como alguém que vai para um clube e caminha junto com algumas pessoas até ver que tipo de resultado que vai dar. Paulo fala que essas pessoas ainda não alcançaram a maturidade. E ele diz assim, olha, todos que já alcançamos, nós devemos concordar com isso. Devemos concordar que não há meio termo em seguir a Jesus. Devemos concordar que o Evangelho, sob o aspecto da cruz, do negar a si mesmo, do morrer para o mundo e viver para Cristo, é uma decisão radical, é uma postura radical que reverbera na nossa vida. Não é algo mais ou menos, não é algo superficial. E Paulo está dizendo, gente, igreja, se nós alcançamos a maturidade, nós temos que concordar que servir a Cristo, que ser alcançado pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus, deve necessariamente transformar o nosso viver, transformar a nossa vida, transformar o nosso entendimento, renovar a nossa mente. Deve nos colocar numa jornada de descoberta, deve nos colocar numa jornada de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Uma vida cristã que não nos coloca, não nos expõe à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é uma vida rasa, de superfície. É necessário concordar com a radicalidade de seguir a Cristo. E aí Paulo diz, mas tudo bem, se discordam em algum ponto, eu confio que Deus esclarecerá você. E aí nós nos pegamos pensando, em quantas vezes, enquanto donos da verdade, nós tentamos convencer as pessoas de que elas são imaturas. Quantas vezes nós entendemos, ou acreditamos, ou acreditávamos, tomara pudéssemos declarar esse verbo no passado, acreditávamos que prova de maturidade é sentar com alguém e ter os melhores argumentos,
para convencer aquela pessoa que ela é imatura. Quando, na verdade, sentar com alguém e tentar convencer que ele é imaturo e que ele precisa concordar nos pontos da radicalidade do Evangelho é a maior prova de imaturidade. Porque quem te convence é Deus. Quem convence os imaturos que eles estão no raso é Deus. Ah, mas Deus usa as pessoas, sim, tomara Deus esteja me usando agora. Mas quem sou eu, se não apenas um porta-voz? Quem sou eu, se não apenas um atalaia, que está tentando te entregar ou tocar o teu coração e a tua consciência através da voz de Deus e do Espírito Santo? Quem sou eu e quem é você, se não ferramentas de Deus? E se eu e você estamos caminhando com pessoas imaturas, que você reconhece a imaturidade, que você olha, meu Deus, é um menino, meu Deus, é uma menina. Quem é eu e você? Que se somos maduros, esta maturidade vai prevalecer acima dos nossos melhores argumentos para convencer Ciclano ou Beltrano que ele é imaturo. Essa é a prova de maturidade. Você reconhece que o irmão que caminha com você, que a irmã que caminha com você, não atingiu ainda o nível de maturidade, não concorda com você com a radicalidade do Evangelho, que esse irmão, essa irmã, essa ovelha, eu sei lá quem, está lá na zona intermediária, está lá na zona periférica, um dia está, outro dia não está, um dia quer, outro dia não quer, um dia segue a Cristo, outro dia está decepcionado com Cristo. É uma vida rasa, é uma vida que arranha a superfície, e você, ao perceber isso, você faz o quê? Você discute com ela? Ou você inspira ela? Você argumenta com ela ou você traz instruções? Você murmura ou você ora? Você murmura ou você ama? E aí Paulo está nos dizendo, eu creio e eu confio que Deus esclarecerá para vocês. Eu creio e eu confio que nessa jornada de fé e de descoberta, nessa jornada de buscar, experimentar a boa e perfeita, a agradável vontade de Deus, um dia nós chegaremos a um nível de concordância de que o Evangelho de Cristo, de que o Evangelho de Jesus exige renúncia, de que o Evangelho de Cristo nós temos que mergulhar sem medo, sem receio, sem ressalva, sem reserva. Essa fala de Paulo, confio que Deus esclarecerá a vocês. Essa fala de Paulo, que devemos concordar quanto a essas coisas, é uma fala que chama atenção para a igreja de Filipenses, mesmo em meio às nossas diferenças, mesmo em meio às diferentes personalidades que há entre nós, mesmo em meio às diferentes vidas que somos e que vivemos e convivemos, existe algo que nós precisamos concordar e caminhar juntos. A palavra de Paulo é caminhe juntos, caminhe na mesma direção, tenham uma só mente, um só coração, uma só fé. É isso que Paulo está pedindo para a igreja concordar. Está pedindo para a igreja concordar e para a igreja ter uma só fé, um só pensamento na radicalidade da cruz. De que ser cristão é ser e estar crucificado com Cristo. Paulo chama a atenção da igreja e diz, gente, concordância. Concordância. Os movimentos de liderança mais modernos que existem, seja liderança informal, situacional, seja liderança institucional de autoridade constituída, seja liderança eclesiástica, seja liderança profissional, os movimentos mais modernos de liderança declaram que não existe
melhor forma de tomar uma decisão do que por concordância. Vamos decidir o que é melhor para nós. Vamos fazer uma votação. Essa é a pior que existe. Porque você jamais vai conquistar quem votou diferente de você. Quem votou diferente de você e foi vencido, foi voto vencido, tem que ter um nível de maturidade gigantesco para seguir pelo caminho que foi decidido, que ele discordou, que ele votou contra. Consenso, eu posso consentir, mas posso não concordar. Quantas coisas na minha e da tua vida que nós consentimos, mas discordamos? Que nós consentimos porque a vida está no fluxo, que nós consentimos porque a vida está no automático, e isso entra para dentro da igreja. Isso entrou dentro da igreja. Ou sempre esteve aqui, porque eu estou falando da vida humana, eu estou falando do nosso comportamento. Quantas coisas que nós consentimos, discordamos. E com todo respeito, eu consinto, mas eu discordo, eu nunca estarei junto. E com todo respeito, eu votei contra, foi decidido o que eu não desejava, eu até estarei, mas eu estarei. Não vai haver envolvimento. E Paulo fala sobre concordância há 2000 anos, e os movimentos modernos acham que inventaram a roda. Porque os movimentos de liderança moderna, eles dizem isso: ou a gente concorda, ou a gente não vai fazer. Ou a gente concorda, ou a gente não vai ser. E aí, de novo, eu estou insistindo no movimento moderno de liderança. Ele diz que o principal aspecto da concordância, pasme você, é a humildade. De novo, eles acham que inventaram a roda. O principal aspecto da concordância é a humildade. Por quê? Porque num exercício de concordância, tem que ter humildade para falar o que você pensa, tem que ter humildade para expor o como você expõe, tem que exalar humildade. E principalmente num movimento de concordância, o simples fato de você concordar com o outro, você está abrindo mão da sua decisão, do seu pensamento, do seu argumento. Isso é humildade. O irmão Daniel tem uma ideia melhor do que a minha. Não, mas eu sou o pastor, e daí? Essa é a concordância que Paulo está falando. E essa é a concordância que só o Espírito Santo, no que diz respeito à radicalidade do Evangelho, pode convencer. Deus convence a sua igreja no que ela precisa concordar, no que ela precisa estar junto, no que ela tem que ter só um pensamento. Seja inspiração às pessoas, seja exemplo às pessoas que caminham com você do seu lado, seja referência de maturidade. E referência de maturidade é praticar o que você já sabe. É uma vida que flui a partir daquilo que já alcançamos. Entende, irmão? Olhe para trás, olhe para os últimos 5 anos da sua vida, para os últimos 10 anos da sua vida. Olhemos para nós enquanto igreja, enquanto visão de reino, quais os caminhos que o Espírito Santo tem direcionado. O que nós podemos olhar para trás e dizer: isso nós já alcançamos, então vamos caminhar, vamos prosseguir de modo coerente. E prosseguir de modo coerente significa: já alcancei isso, então tenho que praticar.
O meu prosseguir tem que ser a partir daquilo que o Espírito já ministrou no meu coração. Não dá para nós viver uma vida com a eterna sensação que o próximo passo tem que ser uma novidade, que o próximo movimento da minha vida tem que ser algo escandaloso, tem que ser a maior novidade do mundo. Não dá. Isso não traz consistência. A palavra para nós é consistência, e consistência só existe quando há coerência com o que você já alcançou, com o caminho e a direção que você está seguindo. Então, tudo bem, nós não precisamos concordar com tudo, mas se nós olharmos para trás, nós vamos perceber o que já alcançamos. E agora eu quero conectar as duas palavras: alcançamos, concordamos. É necessário que nós olhemos para trás e enxerguemos claramente aquilo que já concordamos, ou seja, aquilo que já alcançamos. Não, isso aqui nós já alcançamos. Isso aqui é indiscutível. Precisamos ainda discutir isso aqui? E aí, no capítulo 2, eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos que o Espírito Santo iluminou a minha mente enquanto pensava sobre essa mensagem para compartilhar com vocês lá no capítulo 2. Eu quero chamar a tua atenção para alguns pontos que o meu coração entendeu e percebeu como nós já podemos concordar nisso aqui. Nós já podemos concordar nisso aqui. E o primeiro ponto que eu quero chamar a tua atenção, que eu julgo que já podemos concordar, é capítulo 2, verso 1. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem uns aos outros, considerem os outros mais importantes do que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Aí eu pergunto a você: nós ainda precisamos concordar que uma pessoa vai ler a Bíblia e 100 pessoas vai ler o cristão? Ainda há necessidade de nós argumentarmos que o mundo lê você? Ainda há necessidade de nós argumentarmos que ser cristão é ter a mesma atitude demonstrada por Cristo. E qual é a atitude demonstrada por Cristo que Paulo está abordando? Cristo, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Em vez disso, esvaziou-se e assumiu posição de escravo. Há necessidade ainda de nós concordar com isso, ou nós podemos olhar para esse texto e dizer: já alcançamos. E olhar para esse texto e dizer já alcançamos significa dizer já vivemos, já praticamos. Significa responder às perguntas de Paulo nos primeiros versículos. Há motivação aí, gente? Há consolação aí, pessoal? Há alguma comunhão aí, gente? Há compaixão, há afeição entre vocês? Se há, então demonstrem. Tenham a mesma atitude de Cristo. Esse é o primeiro ponto que nós já devemos concordar. Isso é rudimentar. Altruísmo, empatia, esvaziar-se.
Verso 7, esvaziou a si mesmo, assumiu posição de escravo e nasceu como ser humano. É necessário concordar, é necessário entender que ao menos nos últimos 5 ou 9 anos da nossa história, o Senhor tem colocado-nos neste caminho, do amor, do altruísmo, do pensar mais no outro do que em si mesmo. Será que nós podemos concordar com isso, igreja? Segundo ponto, verso 12, brilhem intensamente por Cristo. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam as minhas instruções, agora eu estou longe, é ainda mais importante que façam. Olha só, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, porque Deus está agindo em vocês, dando-lhes não só o desejo, mas dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Será que a gente já concorda aqui que esse desejo que Deus coloca no teu coração, ao colocar o desejo, Ele também colocou poder para você arregaçar a manga e fazer? Será que nós já concordamos? Será que nós já alcançamos o entendimento que nós devemos brilhar enquanto luz do mundo? Que nós devemos temperar e equilibrar o mundo enquanto sal da terra? Será que nós já concordamos? Será que nós já alcançamos o entendimento que Deus age em nós, nos dando não só o desejo, mas o poder de ser e fazer, o poder de brilhar, o poder de ser sal, o poder de ser luz? Já alcançamos isso? Concordamos com isso? Se nós já alcançamos, se nós já concordamos, então vamos prosseguir de maneira coerente. Se nós já alcançamos e já concordamos, então vamos prosseguir, gente, é daqui para frente, mas prosseguir com coerência, prosseguir baseado no que nós já alcançamos e já concordamos. Terceiro, Paulo está falando de Timóteo e ele diz assim: não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Eu estou no capítulo 2 e eu li o verso 20 e 21. Terceiro ponto: gente cheia do Espírito Santo, gente cheia do poder de Deus, gente humilde, gente abnegada, gente altruísta, gente que pensa no outro, gente que se esvazia de si mesmo, gente que ora pelos outros, gente que se preocupa com os irmãos, com a igreja. Tem que ser reconhecida, tem que ser elogiada. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, igreja de Filipenses. Não há ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo se preocupa. E tem mais: todos os outros se preocupam apenas com eles mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Ei, prosseguir a partir do que já alcançamos, do que já concordamos. E se nós concordamos que servir a Deus, que ser cristão é amar uns aos outros, é esvaziar-se de si mesmo, é orar uns pelos outros, é preocupar-se uns com os outros, Paulo está dizendo para nós: isso aí que está no coração de vocês, que nós já concordamos, louvado seja Deus, porque está no coração de Cristo. Não é isso que ele está dizendo? Se preocupar com o que é importante para Jesus Cristo. Se Paulo diz que Timóteo não é como os outros que pensam só em si mesmo,
Mas Timóteo, ele é daqueles que pensa na igreja, ele ora pela igreja, ele ama a igreja, e isso significa que ele se importa com o que é importante para Jesus Cristo. E o que é importante para Jesus Cristo? É a igreja, é sua noiva. O que é importante para Jesus Cristo é os imaturos. O que é importante para Jesus Cristo? Que os maduros orem, inspirem, instruam e seja exemplo para os imaturos, para que em um momento todos nós venhamos a concordar. Concordar. Isso é importante. Mas Paulo segue, e agora Paulo, depois de elogiar Timóteo, ele elogia um outro irmão chamado Epafrodito. Ele diz assim, no verso 29, recebam o Epafrodito com grande alegria no Senhor, e dê-lhe honra que ele merece, pois ele arriscou a vida pela obra de Cristo, e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Opa! Será que nós já concordamos, enquanto igreja de Cristo, que é nas relações que o amor de Deus se manifesta? Porque Paulo, em versos anteriores, diz assim: o Afrodito está longe, ele esteve doente, e eu sei o quanto vocês desejaram vê-lo, quanto vocês desejaram estar com ele, e eu sei o quanto ele desejou estar com vocês. E eu sei o quanto vocês oraram enquanto ele esteve enfermo, e eu sei que a mão do Senhor o curou, a mão do Senhor o sarou. Será que nós já alcançamos o entendimento? Será que nós já alcançamos a concordância de que o amor de Deus se manifesta em nós, através de nós, quando vivemos como crucificados com Cristo? Será que nós já concordamos com isso, ou é consenso? Ou a gente tem que votar, concorda? Ou a gente tem que fazer votação, ou é consenso só entre nós? Eu consinto, mas não vou participar dessa ideia. Ou o nosso entendimento enquanto igreja, enquanto homens e mulheres de Deus, entendimento que nós precisamos uns dos outros, entendimento que nós carecemos das orações uns dos outros, entendimento que nós precisamos mutuamente nos encorajar uns aos outros, que precisamos estar juntos, unidos, caminhando. Será que não alcançamos ainda o entendimento enquanto igreja? E precisamos prosseguir com coerência a partir desse entendimento. Deus se manifesta através da igreja. Deus se manifesta através da minha e da tua atitude de esvaziar-se a si mesmo. É assim que Deus se manifesta. Quando você lembra do enfermo e ora, quando você sente saudade, manda uma mensagem e liga e vai. Deus se manifesta quando o desejo, o sentimento do coração, do teu coração que está aí, que você acha que é de você, que você acha que é teu, não, é de Deus. É Deus te impulsionando, te inspirando, e o Deus que toca o teu coração te dá poder para executar o sentimento que Ele colocou em você. Poder. Será que nós já alcançamos? Será que nós já alcançamos então, que igreja, que uma pessoa vai ler a Bíblia e 100 vai ler você? Que nós temos que ter a mesma atitude de Cristo? Será que nós já alcançamos o entendimento de que somos sal da terra e luz do mundo? E que o Deus que nos enche de sentimentos, sensações e desejos é o mesmo Deus que nos dá poder, autoridade? Será que já alcançamos o entendimento de que gente do bem, gente humilde, gente abundante em graça e amor, deve ser reconhecida, tida em estima como referência, gente madura? Será que nós já alcançamos o entendimento que através das nossas relações que o amor de Deus se manifesta? Será que nós já alcançamos esse entendimento? Se nós alcançamos esse entendimento, nós temos que prosseguir a partir do que alcançamos.
E eu encerro chamando a sua atenção para o domingo passado. Será que nós já alcançamos o entendimento que religião não transforma ninguém? São 9 anos de história aqui juntos. Será que nós já alcançamos o entendimento que estar seguro sobre a religiosidade, a justiça própria, a justiça que procede da lei? Será que você já alcançou o entendimento e a verdade profunda que é Deus quem te alcançou pela graça, pelo amor, e não porque você se tornou, por causa das tuas obras, merecedor do amor e da graça de Deus? Será que eu e você já alcançamos isso? Porque se já alcançamos isso, vai ser muito mais leve seguir daqui para frente. Ser muito mais leve. A palavra de Deus, ela se completa na nossa vida. A palavra de Deus, quando diz para nós que nós devemos colocar a nossa segurança na justiça que procede da cruz, ela está dizendo para nós, é a partir desse entendimento, da justiça que procede da cruz, que você deve desejar e encontrar o poder para fazer. Bom, se você é maduro de verdade, você não tenta argumentar e convencer ninguém, porque conhecimento que se manifesta na diminuição do outro é diabólico. Então, se o conhecimento, a maturidade, a experiência, a sabedoria, vida te alcançou, vai se manifestar na tua oração e não na tua murmuração. Vai se manifestar no teu amor, no teu abraço, no teu olhar nos olhos, e não na tua repulsa, e não em crítica cega. Se você se percebeu nessa manhã ainda imaturo, ainda na superficialidade do Evangelho, ainda na periferia de caminhar com Jesus, porque você pode estar caminhando com Jesus igual a multidão, muito longe. Quando a radicalidade do Evangelho pegar o seu coração, você vai dar um jeito, você vai atravessar a multidão para tocar nele, você vai gritar Jesus filho de Davi, você vai subir na árvore. Não tem, oh, meu Deus do céu, aqui, irmãos. Não tem meio termo. Não tem, ai, Jesus, tá bom assim. Não. Quando o Espírito Santo pega o nosso coração, acabou. Zaqueu subiu na árvore porque decidiu. A mulher do fluxo de sangue atravessou a multidão porque decidiu. Bartimeu gritou, Jesus, tem misericórdia de mim, porque decidiu. O leproso disse, se quiseres, podes me limpar, porque tomou uma decisão. O Espírito Santo que te convença nessa manhã, em nome de Jesus, a você amadurecer, a você crescer. É impossível que seja diferente. Se você é maduro, continue orando. Se você não sente essa maturidade, busque. Mas principalmente enquanto igreja, vamos prosseguir a partir do que nós já alcançamos. E eu encerro dando um testemunho pessoal para você, porque há anos atrás, não muito, mas também não pouco, eu olhei para nós enquanto igreja, enquanto expressão de igreja, olhei para mim, olhei para o mundo, olhei para a sociedade, olhei para as outras igrejas, sei lá, eu olhei. E aí eu cheguei à conclusão que, Jesus, o que a gente está fazendo?
Jesus fala, falta estrutura, falta isso, falta aquilo. Senhor, e os adolescentes, Senhor, e os casais, e Senhor, e a igreja, e Senhor, meu Deus do céu, e agora o que a gente vai fazer? Aí o Espírito Santo bradou no meu ouvido e me fez essa pergunta: o que eu já te dei? O que eu já revelei para você? Porque essa jornada de fé, de espiritualidade, de descoberta, essa jornada de fé, de aprendizados, é uma jornada, repito, voltando no início da palavra, que o Senhor libera para você o que você está pronto para receber. O Senhor libera para mim e para você o que estamos prontos para receber, o que temos estrutura para receber. E aí o Espírito Santo me perguntou: o que eu já te dei? E naquela época, 2016, 2017, nós estávamos num caminho de falar sobre a graça de Deus, do amor de Deus. E eu tomei a decisão que eu seguiria em frente, amando. O que viesse seria bônus. Eu decidi que seguiríamos em frente sendo igreja, amando uns aos outros, e que essas manifestações de amor aconteceriam em quem nós somos, como nos relacionamos, aconteceriam através de o quanto acreditamos no que somos e fazemos. Essas manifestações de amor, elas aconteceriam, por exemplo, da igreja para comigo, porque eu também pude olhar para trás e perceber, mesmo sendo ainda imaturo hoje em várias áreas da vida, quantas que eu fui tão imaturo, a ponto de ferir, de magoar e de machucar. Mas você, enquanto igreja, teve misericórdia e compaixão de mim, por isso eu estou aqui ainda hoje, 3, 4 anos depois. Então não tente construir uma vida mirabolante, não tente construir uma vida relevante, buscando um monte de coisa que você não tem ainda. Prossiga com coerência a partir do que você já alcançou. Visão de reino tem que prosseguir com coerência a partir do que já alcançou nesses últimos 9 anos. Ah, pastor, 9 anos não era mais para ter imaturo no nosso meio. Sempre terá. Pastor, 9 anos não era mais para ter gente na superfície ainda, arranhando o raso. Sempre terá. Porque aí está a oportunidade de quem é maduro aparecer. Aí está a oportunidade de quem é maduro se revelar. Aí está a oportunidade de aparecer Timóteos entre nós, Epafroditos entre nós. Aí está a oportunidade de Deus se revelar a nós, através daquilo que já alcançamos. Fique de pé comigo. Louvado seja Deus. Vamos orar para encerrar a igreja. Feche teus olhos, Senhor Jesus. Teu Espírito Santo nos proporcionou nessa manhã bênçãos que não teríamos acesso se não estivéssemos aqui. Mas o Espírito Santo escolheu quem teria contato com essa palavra nessa manhã, seja aqui, seja os irmãos que estão em casa. Assim tu desejasse, assim tu fizesse, querido Espírito Santo. E a minha oração é que essa palavra encontre concordância. A minha oração é que essa palavra encontre guarida nos corações, esteja guardada, escondida no nosso coração.